todos, é com muita alegria que nós retornamos para a nossa terceira aula do nosso curso Conhecendo a Palavra de Deus. Nós ficamos agradecidos a Deus e a cada um de vocês que tem participado conosco neste curso. São centenas de pessoas que estão participando e nós louvamos a Deus por sua decisão de procurar conhecer um pouco mais a Bíblia e também aprender a manuseá-la. Nós vamos orar pedindo as bênçãos para o estudo que iremos fazer. Oremos. Querido Deus e Pai, te damos graças por estarmos mais uma vez prontos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a aprendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos aqui nosso filho Victor. Ele também tem um canal, Fora Tranquila Kids. E o Victor é um menino muito bom, inteligente, é um estudioso da Bíblia, está aprendendo também, assim como você. E o Victor vai completar 8 anos, agora dia 7 de julho. E nós agradecemos a Deus pela vida do Victor Westphal. E o Victor está aqui hoje porque ele vai nos dar uma ajuda para que nós possamos responder algumas perguntas que nós vamos fazer a respeito dos 2 primeiros estudos que nós fizemos. Uma pergunta que eu quero fazer a cada um de vocês, inclusive para o Victor também, quem inspirou a Bíblia? Essa resposta você encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, e está no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo, ele nos diz aqui quem inspirou a Bíblia Sagrada. 2 Timóteo está aqui, capítulo 3, e o verso 16. Quem inspirou? Leia o verso, Victor. Toda a Escritura é inspirada por Deus Muito bem. Útil para o ensino, para a Repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que quem inspirou foi Deus. É o Espírito Santo que foi usado por Deus para inspirar homens a escreverem a Bíblia Sagrada. Temos uma outra pergunta também que nós falamos aqui no primeiro e segundo estudo. Quem escreveu a Bíblia? Foi Deus que escreveu a Bíblia? Está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, e que está também no Novo Testamento, pertinho aí do final da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz aqui quem escreveu. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falarão da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então diz aqui que nenhuma profecia foi escrita por vontade humana, mas homens santos, pessoas que Deus escolheu para escrever aquilo que Deus estava querendo transmitir ao ser humano. Nós temos também na Bíblia uma resposta para o que serve a Bíblia. Ela é comparada a quê? Nós encontramos essa resposta em Salmo 119, no verso 105. Salmo 119, no verso 105, está no meio da Bíblia, aí no Velho Testamento, e o Victor já está procurando aqui, Salmo 119, verso 105. Eu quero dizer para você que enquanto você está procurando na sua Bíblia o verso bíblico, você pode dar uma pausa no vídeo, e então você procura o verso e depois você dá sequência no vídeo para você acompanhar a leitura. Salmo 119, no verso 105, aqui nos diz o salmista Davi. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia é comparada a uma lâmpada para os nossos pés e uma luz. Ela que ilumina, ela que nos dá a direção, nos mostra onde nós estamos andando, se estamos andando no caminho certo ou se estamos andando em caminhos errados. Então a palavra de Deus é comparada a uma lâmpada
e a uma luz. E ainda dissemos também, nos nossos 2 primeiros estudos, quantos livros tem a Bíblia. No Velho Testamento, 39, e no Novo Testamento, 27. Então, são 39 mais 27, 66 livros compõem a Bíblia. Muito bem, é uma recapitulação rápida dos 2 primeiros estudos que nós fizemos, e agora então nós iremos falar um pouco do estudo de hoje, do terceiro estudo que nós iremos ter a nossa aula hoje. Muito bem, nós agradecemos ao Vitor por ter estado aqui conosco no início deste vídeo de hoje. E hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito de como nós encontrarmos os livros na Palavra de Deus e também encontrarmos as passagens bíblicas. E eu tenho aqui várias Bíblias, são várias versões. E esta Bíblia, por exemplo, ela tem uma linguagem diferente, ela chama-se Bíblia Viva. Ela tem uma linguagem bem fácil e contemporânea para se entender. Tenho aqui também a Bíblia que tem uma versão revista e corrigida no Brasil. É uma outra versão que muitos têm também aí. Tenho esta versão que é a revista e atualizada no Brasil. Tenho esta versão desta Bíblia que é do Victor, é a Bíblia do Desbravador, é a nova versão internacional. Existe também a nova tradução na linguagem de hoje, existe a Bíblia na linguagem de hoje. Eu tenho também aqui a nova versão transformadora, que é uma linguagem também contemporânea, é muito fácil de se entender. E esta aqui também é uma Bíblia de estudo e ela é da Almeida Revista e Atualizada. É mesma da outra que eu já mostrei para vocês, Almeida Revista e Atualizada, e é uma Bíblia de estudo. E existem várias Bíblias de estudo e todas elas são importantes. E uma coisa, são versões diferentes na forma de escrever para que nós possamos ler mais fácil, entender mais fácil, mas contém a mesma mensagem. Não porque é uma versão moderna, uma versão atual, ela é diferente o sentido daquela Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida. O sentido é o mesmo, apenas a forma de escrever e interpretar que é um pouco diferente. Agora, muitas pessoas têm Bíblia em casa e não sabem como usá-la, não sabem manuseá-la, não sabem encontrar os livros citados, não sabem se estão no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. E então, para que nós possamos começar a aprender a localizar o livro que nós queremos, logo no início da Bíblia, nós temos aqui o sumário, onde está os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. E aqui na frente de cada nome do livro está o número da página em que começa o livro. Por exemplo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é fácil de encontrar, não é mesmo? Mas o Gênesis começa na página número 3 aqui nessa Bíblia. Você pode ter aí a sua Bíblia, olhar, porque às vezes pode variar um pouquinho o número da página que começa o livro na sua Bíblia. Nós temos aqui, por exemplo, no Novo Testamento, o livro de Mateus. Mateus, aqui na minha Bíblia, nova versão transformadora, começa na página 1223. Algumas Bíblias, elas não dão sequência do Velho para o Novo Testamento, continuando o número de páginas. Por exemplo, nesta Bíblia Almeida Revista e Atualizada no Brasil, o livro de Mateus, no Novo Testamento, é o primeiro livro, ele começa na página 3 do Novo Testamento. Então, este detalhe você deve olhar na sua Bíblia, se as páginas estão em sequência do Antigo para o Novo Testamento, ou se quando termina o Novo Testamento, o Velho Testamento, o Novo Testamento começa uma nova numeração, como é o caso desta Bíblia aqui. Já esta outra que eu mostrei para vocês, ela vai na sequência, a nova versão transformadora. Então, nós precisamos tomar a Bíblia em nossas mãos e, por exemplo, eu vou citar aqui para você Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Então você pode dar uma pausa aí no vídeo para você procurar aqui, vem aqui no índice geral, no sumário,
E aqui você vai ver Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, e está aqui, começa na página número 3. Então você dá uma pausa, vem aqui procurar a página 3, aqui está, Gênesis capítulo 1, verso 1. Capítulo é esse número maior, e versículo é o primeiro, e logo está na frente do número grande. Então, Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, para que você possa começar a entender como encontrar o livro na Bíblia, a dica que nós damos aqui é você ir aqui no índice geral, no sumário, e procurar o nome do livro que você quer e o número da página que ele vai começar. Então, Gênesis 1, verso 1 está na página 3 e assim você dá sequência àquilo que você quer encontrar na Bíblia Sagrada. Nós temos então, por exemplo, Salmos 23, verso 1. Salmos, nós já dissemos para você, ele está no meio da Bíblia, né, no Antigo Testamento, mas você vem aqui no índice, se você não sabe encontrar, vem aqui no índice e procura aqui Salmos, está na página 380, aqui na minha Bíblia, página 380. Então eu venho aqui, página 380 do Antigo Testamento, e aqui eu vou encontrar então os Salmos 23 e o verso 1, está aqui, ó. Salmos 23, verso 1, que é um salmo conhecido de todos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é uma dica que nós temos para que você comece a conhecer a Bíblia. Como o Vitor disse agora há pouco, nós temos 66 livros na Bíblia. 39 estão no Antigo Testamento e 27 estão no Novo Testamento. Então seria bom que nós decorássemos os livros da Bíblia, começando pelo Antigo Testamento. É só nós termos um pouco de persistência e repetindo sempre. Por exemplo, você decora os primeiros 5 livros da Bíblia, que são o Pentateuco, escritos por Moisés, e Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí depois você vai decorando os próximos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e você vai decorando pouco a pouco. Insista e você vai conseguir decorar estes livros da Bíblia. E aí vai ficar mais fácil para você encontrar. Queremos também dizer que às vezes a pessoa, quando vai falar um salmo, Salmos 23, verso 1, as pessoas costumam falar Salmos capítulo 23. Salmos não se fala capítulo, porque salmos, são hinos. Então Salmos 23, verso 1. Aí você vai lá no índice, procura em que página começa os Salmos, e aí você encontra o capítulo 23, verso 1. Nós queremos também, por exemplo, encontrar em nossa Bíblia João, capítulo 3, verso 16. João está no Novo Testamento, é o 4º evangelho, e aqui então, em João, capítulo 3, no verso 16, aqui nesta Bíblia, está começando João na página 76 do Novo Testamento. Então João, capítulo 3, e o verso 16, capítulo você já sabe, é esse número maior, e 16 é o versículo que é o número menor. Então aqui a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que nós possamos conhecer a Bíblia, nós começamos do princípio. Começamos lá do índice, procurando o livro, a página em que ele está, se é no Antigo Testamento, se é no Novo Testamento, e então nós vamos encontrar o capítulo e o versículo que nós queremos, e vamos poder então assim começar a aprender a manusear a Bíblia. Nós então orientamos a você que sempre que for citado aqui um livro da Bíblia, um capítulo e um versículo, você dê uma pausa e aí procura na sua Bíblia e depois você dá sequência no vídeo. E o nosso vídeo você pode assistir durante toda a semana, várias vezes, para que você possa ir mentalizando, conseguindo captar aquilo que nós estamos querendo transmitir a vocês. E tenha também um caderno, tenha ali uma caneta e, claro, principalmente a Bíblia. Anote o versículo e depois você vai e marca este versículo na sua Bíblia,
porque assim nós vamos tendo mais intimidade com a palavra de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, neste terceiro vídeo aula, e o curso Conhecendo a Palavra de Deus. No próximo sábado estaremos aqui novamente. Esperamos que este curso seja de grande benefício para cada um de nós e especialmente para aqueles que não têm intimidade com a Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.